povo de Saturno, sejam bem-vindos a um vídeo que, como vocês viram pelo título, a gente vai falar um pouquinho sobre, não vou dizer que é uma polêmica, mas é sobre um tema que muita gente ama ou odeia. Que são as cenas hot em livros voltados para o público feminino, em séries e filmes voltados também para o público feminino. Vamos fazer toda uma linha de pensamento em relação a isso, lembrando que isso aqui não é uma ditadura de regras nem nada disso. Eu vou apenas compartilhar com vocês qual que é a minha opinião sobre a presença de cenas hot, que são também conhecidas como as cenas mais calientes de beijos, de preliminares, de sexo, etc. E isso aqui vai ser um bate-papo entre amigas, tá bom? Então eu quero também saber qual que é a sua opinião aqui nos comentários. Pra gente começar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui no Saturno, e se você ainda não me segue no Twitter e no Instagram, @fadadesaturno, é a sua oportunidade saindo desse vídeo de você ir lá e me acompanhar mais de perto também nas minhas outras redes sociais. E eu nunca falei tão direitinho em trecho sem errar, meu Deus, sou orgulhosa. Então vamos lá, gente, vamos fazer um exercício aqui de pensamento e pensar qual que é a relevância de uma cena hot dentro desses livros, desses seriados, desses filmes e tal. Eu não vejo uma cena hot como uma questão de obrigatoriedade, mas sim como uma questão de lógica. Vamos falar mais especificamente em livro para poder ficar mais fácil. Se é uma história, um livro do gênero de romance, onde você tá construindo ali uma narrativa que é toda em volta da relação de dois personagens que já sabem o que querem, que já tá todo mundo na idade que tá tudo legal, que todo mundo quer, que existe a palavra-chave consentimento, por que não ter? A meu ver, é a mesma coisa do que pegar um livro que tá na categoria de suspense e o livro não ter nenhum suspense, ou pegar um livro de aventura e o livro não ter aventura, ou você ler a história sobre um assassino e não ter nenhuma morte. Como é que a gente vai falar de um assassino se não tem mortes acontecendo? Como é que a gente vai falar de romance se não tem essa relação química acontecendo, física acontecendo? Então, quando a gente tá falando de um livro de literatura jovem, às vezes alguns livros de literatura jovem e adulto, que é todo mundo assim mais novinho, tá naquela fase ainda da descoberta do primeiro beijo, de segurar a mão, de será que eu devo falar ou não falo, se é primeiro amor, pra mim faz sentido em uma história que é assim, não ter necessariamente, não ter uma cena hot, tipo assim, às vezes não tá de acordo com o que o público dessa história vai vivenciar e tá vivenciando ali no momento. Mas pra mim não faz o menor sentido você ter personagens já na casa dos seus 20 e poucos anos, dos seus 30 e poucos anos, e o namoro deles, né, a relação deles ser tipo quinta série, né, meu Deus, vamos dar a mão agora. É claro que dar a mão tem a sua presença, tem a sua importância na história, né, a gente tem ali uma química, uma eletricidade, é aquela primeira barreira que você começa a consolidar o contato físico, só que não dá pra ficar só segurando a mão e não sentir outras coisas, porque senão, me desculpa, o que você tá sentindo não é uma paixão, não é um romance, é uma amizade, concorda? Na minha concepção também, todo esse misticismo ao redor em dar ou não a mão tem muito a ver com romances de época, onde até as mulheres usavam luvas, que é pra poder evitar o toque com uma outra pessoa, justamente com esse pensamento de que o simples toque nos dedos já pode levar uma mulher à ruína porque desencadeia outras coisas, porque a vontade está ali. Mas em obras, agora falando um pouquinho da série Bridgerton, que foi inspirada no livro O Duque e Eu, da Julia Quinn, ele fala, não vou falar da cena polêmica que tem no livro que não aconteceu na série, eles fizeram uma outra interpretação, mas eu queria falar agora sobre a questão desse livro, tipo assim, nessa época em que realmente dar a mão é o auge. Só que o livro, ele não omite o prazer feminino da narrativa. A série não omitiu as relações sexuais que a Daphne teve a partir do momento que ela já era uma mulher casada e dentro da época tava tudo certo ela sentir prazer. Inclusive, eu achei isso um ponto super positivo da série, porque o Duque instiga ela, pequeno spoiler, tá bom? Pequeno spoiler, o editor bota em preto e branco até eu falar que pode colocar colorido. Na série, o Duque instiga ela, convida ela a conhecer o prazer através das próprias mãos, né? Quando ela estiver sozinha no quarto dela de noite. Então eu já achei isso uma coisa super positiva, porque a gente vai chegar nesse ponto, pode voltar ao colorido. Então se a gente entende que uma cena hot dentro de uma história que tá falando de romance, que tá falando de paixão, que tá falando de química física, é importante pro desenvolvimento dos personagens, às vezes ele com ele, ou então ele com esse outro protagonista que tá ali também nessa cena, é importante o porquê que a gente pularia essa cena pro dia seguinte, né? Ah, beleza, era uma vez e pronto, a gente já entende o que aconteceu, e por que não passar por essa cena? Eu já vi algumas meninas argumentando que é porque elas se sentem vergonha, elas se sentem desconfortáveis, elas acham as cenas pesadas, mas primeiro eu queria esclarecer que não existem só cenas hot que são extremamente descritivas, que você descreve desde a pegada até o suor, até o que tá sendo enfiado aonde. Isso não é uma regra absoluta. Existem várias cenas hot que contam de uma forma muito mais metafórica, muito mais sensorial,
sensorial o que tá acontecendo com aquele casal, ou trisal, ou quatrisal, ou quem quiser tá valendo. O Tremor do Sábio é o exemplo de um livro da saga O Nome do Vento, que fala de uma cena hot em que você tem... Como é que eu vou falar assim? Você tem uma verossimilhança que é muito subjetiva, porque ele narra toda a cena de sexo com metáforas. Então, assim, quem sabe, quem não sabe, fica curioso. E eu achei que é um jeito que combinou muito com a narrativa do Patrick Rothfuss pra poder descrever essa cena e ficou super legal. Essa saga aqui, que se chama... Como é que é o nome? Esse livro aqui, que é das Sagas Encantadas, é um livro que ele conta a perspectiva dos vilões. Esse primeiro aqui, ele fala da madrasta da Branca de Neve. Ele também tem cenas hot e, tipo assim, é uma narrativa que fala o que tá acontecendo, só que sem entrar em detalhes tão descritivos e tão íntimos assim. E tem também livros como A Cidade da Lua Crescente, que a minha versão aqui em inglês é Crescent City, onde entra em absolutamente todos os detalhes e, assim, eu acho maravilhoso. O meu ponto é, se você se sente desconfortável, depende muito da narrativa do próprio autor, porque tem pra todos os gostos. Agora, tem gente que me fala que acha pesado porque... Sinceramente, eu não sei, porque na minha interpretação, uma cena de violência, ler um machado entrando numa cabeça, ler uma pessoa perdendo a família, ler uma pessoa passando uma vergonha na frente de uma situação super importante, pra mim isso são coisas realmente pesadas, porque estão trabalhando ali com sensações e sentimentos que são negativos, que vão deixar ali uma cicatriz, vão deixar ali uma marca, enquanto uma cena hot dentro de um livro que tem uma narrativa de uma construção saudável com consentimento, vai apenas descrever o prazer que está sendo trocado entre duas pessoas. Especialmente porque esses livros, na maioria das vezes, são escritos por autoras mulheres e que colocam o prazer feminino como um protagonista. Eu não sei se você sabe, só que as indicativas do prazer feminino, da mulher alcançar o orgasmo no mundo, são muito ruins. Tem estudos que falam que cerca de 70% das mulheres nunca chegaram ao orgasmo, não sabem o que é um orgasmo, não sabem o que é gozar. E isso complica muito qual que vai ser a nossa relação como mulheres com o sexo. Porque, caramba, por que a gente vai praticar um ato que tá usando do nosso corpo e está dando prazer para uma outra pessoa se a gente também não está sentindo esse prazer? Isso não é egoísmo, gente? Para pra pensar. Eu acho que isso sim que é pesado, isso sim que é preocupante. E se às vezes você fica encabulado porque você acha que você é inexperiente, porque é muita informação, muita intimidade com os personagens, gente, pensa bem. Você precisa que alguém te dê alguma orientação do que vai aonde, do que você deve sentir, de como você saber que a parada está sendo maneira. Porque não é pra ser desconfortável, não é pra ser doloroso, a não ser que essa dor brinque também com esse limiar do prazer, mas isso já é outra história. É pra ser uma coisa gostosa, pra ser uma coisa que você vai ter vontade de fazer de novo. E você, como mulher, só vai aprender a conhecer o seu próprio corpo e a selecionar melhor os seus parceiros uma vez que você saiba também aquilo que você quer justamente pra você ou direcionar o seu parceiro, ou pra você buscar experiências mais prazerosas, ou pra você sair de uma experiência que não tá legal, não adianta que você já tentou e tal, talvez não seja o ideal pra você. E o que mais me preocupa em relação a essa sensação de cenas hot serem alguma coisa que, meu Deus, é um tabu, é que isso reflete o como que a nossa sociedade vê o prazer da mulher como um tabu, em como que a gente é ensinada que sentir prazer, que se tocar é um motivo para ter vergonha. Isso reflete uma sociedade patriarcal que vê a nossa virgindade como uma moeda de troca, como um prêmio, como algo valioso, quando na verdade a nossa virgindade nada mais é do que uma escolha de com quem que a gente quer dividir esse momento, de com quem a gente quer se relacionar. Então, se você gostaria de repente de escrever cenas hot e você não sabe como, escreve do seu jeito, né? Existem N tipos de descrições, do mesmo jeito que existem N tipos de narrativas para tudo quanto é tipo de coisa. E não vai ser a cena hot que vai ser diferente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me falar qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão sobre a presença das cenas hot dentro da literatura. Um grande beijo e tchau!